falar sobre uma polêmica envolvendo aí a Assembleia Legislativa, né? Agora existe uma justificativa da Comissão Executiva da Assembleia dizendo que é preciso proteger os deputados e por isso a gente não pode mais ter acesso a dados públicos, né? Sobre quanto os deputados gastaram com verbas que podem ser ressarcidas lá no portal da transparência. Foi tudo tirado do ar. Desde a semana passada, né, essas informações, o Jornal da Manhã já veio falando muito sobre isso, estão indisponíveis no site da Assembleia. São dados de gasto, que os deputados fazem o seguinte, eles vão lá, gastam com transporte, pega aquela nota, aquele esquema da nota, né? Alimentação, porque churrascaria de 2000. Foi em reunião. Lembra que teve um que surgiu com gato vinhos? Preto. Vinhos importados. O Gato Preto. O Gato Preto lá na aquele Câmara do Federal. Gato Preto tinha vinho. Ele era high-low, né? Que chama, né? Vamos assim, gente, pra você E é do francês ao Gato Preto, né? O Gato Preto é um bar aqui em Curitiba que ele funciona nas altas horas da madrugada. Isso. Tem a costela borboleta mais gostosa da cidade, isso é um fato. Isso. Mas os boêmios e boêmias terminam a sua noite no Gato Preto. Muitos autônomos, né, Riva? Vamos deixar por assim. Profissionais liberais. Muitos profissionais liberais, muitos autônomos trabalhando por lá na madrugada e tal. Mas reúne muitos políticos, que é um lugar meio clássico aqui na cidade, todo né? mundo conhece o Gato Preto. Isso, lá tem uma democracia, digamos assim, bem agora literal. Agora é Pantera Negra, né? Agora é Pantera Negra, o Gato Preto, exato. E aí teve um deputado que era o campeão de gastos com alimentação, que ele tinha assim de... Costela do Gato Preto até vinhos. É isso. Mas, assim, um high-low, frequentava tudo. A desculpa da costela é que as viagens eram muito tarde, era o único lugar aberto da cidade. E o pior é que na alta madrugada mesmo... É aberto. Os restaurantes 24 horas que existiam não estão mais funcionando aqui em Curitiba. Mas é animado, é um clássico aqui. Quem quiser, inclusive, pode levar. É isso, exatamente. Bom, daí desde a semana passada, o fato é o seguinte, esses gastos aí, você quer saber quanto que o deputado gastou em ano eleitoral, quanto que ele gastou em restaurante, em vinho, em, sei lá, transporte, porque ele é ressarcido desse dinheiro, dessa verba, não vai saber, porque os dados foram retirados do ar. Tem combustível também, né? Em uma época a gente lembra, assim, que era muito engraçado. Você via lá, de repente, um político com uma bandeira. Eu sou da bicicleta, eu sou do não sei o quê. E aí você ia procurar os gastos, era o campeão da gasolina. Então, era interessante você poder ter... né, Rafa? Ter o levantamento, né? Em termos jornalísticos, importantíssimo que você tivesse ali acesso a essa informação. E até de controle social, fiscalização de qualquer eleitor mesmo, né? Aluguel de carro, aluguel de imóvel. Quanto que gastou para divulgar a atividade parlamentar? Que é aquele propaganda. Selo, né? Que eles chamavam antigamente. Propaganda do político, basicamente, né? Só que agora a gente não consegue saber mais nada disso. Eles têm, os deputados estaduais, R$33 mil para essa verba de ressarcimento. Mês. Só que aí teve uma restrição da Assembleia Legislativa e agora a gente não sabe mais quem gastou que dinheiro com o quê. Entre os políticos que estão eleitos, são deputados aqui do estado, e aí veio essa justificativa, né? A mesa executiva da Assembleia disse que os documentos apresentavam dados pessoais dos deputados e que aí alguns movimentos políticos estavam deturpando as informações, o que estaria prejudicando os políticos. Então seria uma forma de proteger os deputados estaduais. Vamos ouvir aí o que disse o presidente da Assembleia, o deputado Ademar Traiano, defendendo então, né, a falta de presença desses dados aí no portal oficial da Assembleia. Vamos ouvir. Com certeza que busca-se fazer com que a imagem de muitos parlamentares possam ser explorada e, portanto, no sentido da preservação de dados que aqui estão colocados, nós tomamos essa cautela. É importante que se diga que, até o presente momento, todos os dados foram expostos, todo mundo teve acesso. Esse período, inclusive, tenho consciência de que a maioria das verbas elas não serão utilizadas em função do processo eleitoral. Portanto, não há prejuízo a ninguém. Nós não estamos escondendo nada. Olha, pode não ter sido vazado, mas distorcido as informações. E, portanto, como cautela, e no sentido de preservar, e sem prejuízo a qualquer um que aqui fazem parte do Poder Legislativo, nós tomamos esse cuidado. Então, o raciocínio basicamente é o seguinte: já que podem distorcer os dados, não vamos mostrar dados nenhum. Aí a lei da transparência, a lei de publicização dos atos, aí os portais da transparência, a gente não cumpre. Não, é que vai que distorce, então melhor a gente não apresentar os dados. Sabe o que é medo, Rafa? De alguém entrar lá no portal da transparência e fazer assim, olha aqui, o deputado gastou R$2 mil num jantar, e aí é candidato à reeleição. Tá com isso. A fala do presidente da Assembleia demonstra isso.
para não distorcer os atos, para não falarem o que não devem em cima das notas que vão aparecer lá. Ah, gente, os dados pessoais dos deputados eu até concordo. CPF, endereço de casa, o número do telefone, eu até concordo que eles não tenham que ser publicados. Mas agora, aquilo que já estava no portal da transparência, que já é público... Então, vamos só terminar, Riva, e ouvir agora o presidente, o primeiro secretário, melhor dizendo, que o presidente a gente já ouviu, da Assembleia, o Luiz Cláudio Romanelli, deputado do PSD, também defendendo aí a posição de não publicar os dados. Vamos ouvir. São tratamentos necessários que a própria Lei Geral de Proteção dos Dados assegura, para que não haja, como tem havido, né, algumas pessoas e instituições e entidades que são político-eleitorais, no sentido de promover desgaste parlamentar ou desgaste de um parlamentar, inclusive recomendam, né, que vão nos endereços dos parlamentares para criar constrangimentos, e o tratamento que nós estamos dando aos documentos é aquele que é previsto na LGPD e, naturalmente, garantindo o acesso à informação que é fundamental para que o cidadão, a pessoa de boa fé, possa fazer a fiscalização necessária através do nosso portal da transparência. Bom, aí nós ouvimos o vice-presidente do Observatório Social do Brasil, que é uma organização não governamental que fiscaliza os gastos de políticos, comportamento de políticos, e aí o Ney Ribas, que representa essa organização, criticou a decisão dos deputados estaduais. Vamos ouvir. Os deputados esquecem que eles são funcionários, eles têm uma vida pública e que tem que ter transparência. Então, de se estranhar esta postura, né? Quando uma pessoa se candidata ou participa de um concurso público para exercer uma função pública, ele se torna torna a personalidade pública. E como personalidade pública, ele não pode querer ter a privacidade que nós, cidadãos, temos em relação aos dados pessoais. Principalmente quando ele está usando o dinheiro da sociedade para exercer suas funções. Bom, aí questionado sobre a situação, para fechar o assunto, o Tribunal de Contas do Estado disse o seguinte, que as restrições, elas dizem respeito a informações com nomes de deputados em função da lei eleitoral. Aí o Ministério Público disse uma coisa diferente, que está esperando o retorno da área técnica para se manifestar sobre o assunto. O TRE afirmou que a lei estabelece o que pode e o que não pode e disse que qualquer manifestação poderia resultar em algum tipo de impedimento futuro no caso de um julgamento. Riva. E vamos ser bem honestos, gente. Tem leis que garantem a gente ter acesso. Posso até repetir, lei de acesso à informação, da transparência, os princípios constitucionais da moralidade, da publicização de atos, todos eles. Todos eles. E eu sou muito a favor, Rafa, o que as pessoas públicas fazem, não só no momento em que exercem o cargo público, é de interesse da comunidade, é de interesse amplo e geral. Você quer o CPF de um deputado e ir lá pesquisar? Só coloca CPF do fulano. Só aparece nas redes sociais hoje. Nós precisamos só de transparência. Eu não consigo concordar, não é possível dizer ok para isso. Porque pelas falas ninguém falou em problema técnico, em dificuldade que não era. Pelas falas é possível analisar que foi uma decisão. Que foi algo que quiseram fazer. Um fala em deturpar os fatos, outro fala tentando amenizar de cumprir a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Não foi isso que nós vimos nos dois? Sim, ainda veio o especialista dizendo que o político é uma figura pública, não pode querer camuflar suas informações, porque a partir do momento que ele escolhe a carreira política, ele sabe que ele é uma figura pública e tem que prestar contas ao eleitor. Não, a intimidade até existe, o que não existe é privacidade. E o analista está absolutamente correto com isso. Não preciso saber seu CPF, eu preciso saber o seu nome, quanto você gastou. Porque o dinheiro é meu que está bancando o que você está fazendo. E isso eu tenho direito legal, constitucional de saber. A gente só quer que isso seja respeitado. 11 horas.